Boa noite, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto de oração. É a Estação Esperança, toda quinta-feira às 20 horas, e você é muito bem-vindo aqui nesse canal, nesse culto de adoração ao Senhor. Quero começar lendo o livro do Salmos, Salmo 25, os versos de 1 a 6. Queria que você acompanhasse comigo essa leitura da palavra de Deus. O texto diz: Senhor, eleva minha alma a Ti. Meu Deus, eu confio em Ti, que eu não me frustre, que os meus inimigos não triunfem sobre mim, que nenhum dos que esperam em Ti venha se frustrar. Fiquem frustrados os que sem causa procedem de forma traiçoeira. Senhor, faze-me saber Teus caminhos, ensina-me Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Em Ti coloco minha esperança o dia todo. Senhor, lembra-te da Tua compaixão e da Tua bondade, pois são eternas. Vejam só o que diz o texto: em Ti coloco minha esperança o dia todo. É bom colocar a esperança no Senhor. Por isso, esta série, esse momento de culto é chamado de Estação Esperança. Eu queria convidar você agora a louvar ao Senhor. Nós vamos adorar o seu nome com essa primeira música e depois nos reunimos aqui de novo para a oração. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido.
Eu queria compartilhar um único motivo de oração hoje à noite. Nós teremos um tempo de oração, mas na verdade um motivo que pode ser subdividido. O alvo da nossa oração hoje é saúde. Nós queremos pedir ao Senhor saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde financeira. Vamos pedir ao Senhor. Nós desejamos saúde, sem dúvida, física, proteção do Senhor, saúde emocional para enfrentarmos as lutas desse tempo tão estressante, saúde espiritual, estarmos num relacionamento íntimo com Deus, saúde financeira, o equilíbrio financeiro no meio de queda de rendimentos, de faturamento, e temos que viver de forma diferente. Queria que nós orássemos pedindo saúde plena para a nossa vida agora. Você tem um tempo de oração, 3 minutos, e ao final eu quero orar por esses motivos. Deus de amor, nós precisamos do Senhor o tempo todo. O que o salmista disse a respeito dele é verdade para nós também. No Senhor, nós colocamos a nossa esperança todos os dias da nossa vida. Eu quero pedir agora, Pai, que o Senhor conceda saúde física a muitos irmãos sofrendo na área da enfermidade, que o Senhor possa visitar a cada um agora, dando alívio e dando a cura segundo o teu querer. Quero pedir por todos nós que enfrentamos pressão emocional nesse tempo que vivemos tão difícil, mas que o Senhor possa estar renovando as nossas forças, o nosso ânimo, a nossa alegria diariamente. Pedimos também, Pai querido, saúde espiritual, que nós possamos estar
em comunhão íntima com o Senhor, que nós não descuidemos da leitura da palavra, da oração, da busca do Senhor, porque é isso que nos fortalece, principalmente nesses tempos tão difíceis. E queremos pedir também saúde financeira. Nos ajuda a viver. Abençoa irmãos da nossa igreja, pessoas em geral, profissionais, aposentados, comerciantes, todos os irmãos da nossa igreja, aqueles que têm empresas, Pai querido, que o Senhor possa cuidar, para que nós possamos também encontrar o equilíbrio financeiro. Que o Senhor abençoe a cada um para viver nesse tempo, para fazer a boa administração e que haja aquilo que nós chamamos de uma saúde financeira de suas vidas e de suas empresas nesse tempo também. Senhor Jesus, nós somos completamente dependentes do Senhor e por isso clamamos, pedindo que o Senhor cuide de cada área da nossa vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ouvir agora o pastor Kleber Lima. Pastor Kleber Lima, além de pastor, é psicólogo clínico, dando atendimento, e ele está compartilhando conosco uma série extraordinária. Os 2 primeiros estudos, cansaço emocional, cansaço espiritual, e hoje vamos ouvir sobre cansaço relacional. O pastor Kleber e a Vânia, eles são os fundadores e dirigem o Instituto Família Hoje, um instituto que focaliza as necessidades, os desafios das relações familiares. Tem sido uma bênção aqui no Brasil e atendendo pessoas, inclusive, fora do país. Que Deus possa usá-lo grandemente hoje, pastor Kleber, ao compartilhar conosco mais esse tema da série Não Aguento Mais, da Estação Esperança. Olá, joia de Cristo, é sempre muito bom nos encontrarmos aqui na Estação Esperança. Permita que eu faça para você uma primeira perguntinha, você já sabe que eu gosto de fazer perguntas. Você já passou por aquela situação de dizer, eu não aguento mais, para mim chega, especialmente no que diz respeito aos seus relacionamentos? Pois bem, isso aconteceu com Davi, e é com base na experiência dele que nós vamos seguir com a nossa reflexão de hoje, pensando inicialmente em fatores que podem exaurir os relacionamentos. A exemplo do corpo e das emoções, os relacionamentos também podem se desgastar. E a experiência de Davi é muito didática para nos mostrar quais são alguns dos fatores da tensão relacional e, claro, a gente deve, por isso, ter atenção redobrada a respeito de cada um deles. E o primeiro deles, cenários de vulnerabilidade física ou emocional. Davi estava no início da sua vida pública, a gente pode dizer assim, e vivia um tempo muito complicado, tempo bem difícil mesmo. Davi tinha sido ungido por Samuel para ser futuramente o rei de Israel. Mas o rei Saul estava lá no seu posto. E quando ele não sabia que Davi tinha sido ungido, mas ele percebia como Davi vinha crescendo em popularidade. Davi era realmente um rapaz muito especial, um bom guerreiro, tinha vencido Golias, e Saul disse, eu vou matar esse menino. Ele não pode ficar aqui não, porque ele vai me criar problemas. E aí há uma correria de Saul com o seu exército, o exército do rei, portanto muito forte, atrás de Davi. E Davi vai se escondendo aqui e ali, vai fugindo e tentando escapar como dá, da fúria de Saul. Eu quero imaginar que isso afeta as emoções de qualquer pessoa. Davi não era diferente. Ao mesmo tempo em que estava em fuga, o seu mentor, um homem que tinha uma grande influência sobre ele, Samuel, tinha falecido recentemente. Houve uma grande comoção em Israel. O capítulo 24 do primeiro livro de Samuel menciona isso, ali o finalzinho do capítulo. Pois bem, aí ele para num deserto para estar fugindo, mas dá aquela parada estratégica. Bom, mas não era um hotel, não era uma pousada, era um deserto, a céu aberto. O que tem num deserto?
tem sol, tem calor, tem muita areia, tem fome, cansaço. Junto com Davi tinha uma turma aí de mais ou menos 400 homens, e eles estavam com fome. Davi era o líder, precisava providenciar alguma coisa para eles comerem. E aí a gente entra neste momento que eu quero destacar. O registro é do primeiro livro de Samuel, capítulo 25. É um capítulo inteiro de 39 versículos que nós não vamos ler aqui, mas que você pode acompanhar pequenos trechos que vamos citar. Então, pense no cenário, naquele cenário complicado, um cenário potencialmente conflituoso. E eu quero que você preste atenção nisso. E eu quero também fazer algumas perguntas ao longo aqui destas pontuações, para que você anote e pense, já vá pensando sobre elas. A primeira perguntinha, então, é a seguinte: você trabalha bem sob pressão? Vamos lá? Um segundo elemento, que, como eu já disse, traz tensão sobre os relacionamentos interpessoais, expectativas irreais. Davi se lembrou que naquela região ali do Carmelo, né, naquele deserto de Maom, tinha um homem que ele conheceu, porque cuidou dos funcionários dele, deu atenção, enfim, fez algum tipo de gesto de generosidade para com os funcionários daquele homem chamado Nabal. Agora preste atenção, Davi imaginou um Nabal hospitaleiro, gentil e com um coração muito agradecido, que ia dizer o seguinte: ô Davi, você por aqui? Claro, entra aqui na minha fazenda, vou fazer um churrasco para você, vou receber você como você merece. Se você não conhece essa história, já pode imaginar que não foi exatamente isso que aconteceu, né? E aqui eu paro para fazer mais uma perguntinha para você. Sua imaginação já frustrou você? Agora nós vamos para o terceiro fator que pode tensionar um relacionamento, tá? Nós já falamos de cenários, de vulnerabilidade físico-emocional, falamos de expectativas que são exacerbadas, expectativas que são irreais em relação a outras pessoas, e em terceiro lugar, uma comunicação truncada. Pois bem, Davi chamou ali uma equipe do seu grande grupo e pediu para que eles fossem falar com Nabal. Instruiu direitinho, disse: ó, pessoal, vocês vão chegar lá, vão elogiar Nabal, vão dizer que ele é uma boa pessoa, vão dizer que as pessoas, os funcionários dele foram bem tratadas por todos nós, num outro momento, etc. e tal. Digam isso para ele e peçam se ele pode nos ajudar com alguma coisa aqui para nossa alimentação. A resposta de Nabal foi a pior possível. Ele disse mais ou menos o seguinte: Davi? Quem é Davi? Quem é esse tal de filho de Jessé? Eu não quero saber desse pessoal, não. A gente fica ouvindo cada hora de gente que foge dos seus senhores e passa por aqui pedindo comida. Não quero saber dessa turma, não. Olha que terrível isso. Bom, é inclusive até possível da gente imaginar que notícias sobre Davi, notícias mentirosas, já tinham sido espalhadas, inclusive, por Saul. Saul tinha estabelecido uma recompensa para quem achasse a Davi. Então, o cenário era bem complicado e tudo isso se juntou nesta comunicação entre Davi e Nabal, que se truncou. Você já conheceu, ou quem sabe até já conviveu com alguém com quem o diálogo não flui? Você fala A, a pessoa entende B. A pessoa fala A e você entende B. A coisa não vai. Quarto fator: comportamento hostil. Nabal não era apenas uma pessoa com quem era difícil conversar, um interlocutor ruim, mas ele era também uma pessoa difícil, uma má pessoa. Bom, exemplos de más pessoas a história tem em profusão. Certamente Nabal entraria nessa lista. Um homem egocêntrico, uma pessoa que é má
invariavelmente é uma pessoa muito egoísta, ou seja, ela pensa primeiro nela. Parte da resposta de Nabal para Davi, através dos funcionários de Davi que foram lá perguntados, os guerreiros que caminhavam com ele, foi o seguinte: por que eu tiraria do meu pão e da minha água e da carne que eu vou dar para os meus funcionários para dar para um tal de Davi aí? Quer dizer, um homem realmente muito egoísta. E aqui eu tenho uma quarta perguntinha para você. Como você reage ao comportamento egoísta de uma pessoa? Você está na fila, vem alguém e entra lá na frente, desrespeitando a fila. Como normalmente é a sua reação? Pois bem, então esses são alguns dos fatores que trazem tensão para os relacionamentos interpessoais. Mas nós vamos caminhar com essa história e veremos agora algumas decisões que podem revitalizar relacionamentos que já estão desgastados. Nós precisamos identificá-los e não apenas percebê-los, mas aprender com eles, para que com isso nós possamos virar esse jogo de uma situação que está à beira de um transtorno, de um conflito, de um grande problema, e recuar e conseguir desviar dessa situação e tirar bons ganhos, lucros, vantagens, bênçãos desse relacionamento, que até pode ser difícil, mas pode ser também superado com a bênção de Deus. Então vamos para 4 recomendações. Primeira delas: evite confrontos em momentos instáveis da sua vida. O momento exaustivo de Davi não era adequado para um conflito. Alguém já disse, e às vezes consultores financeiros fazem esse tipo de recomendação: você vai fazer compras no supermercado, de preferência não vá quando está com fome, ou com muita fome, porque a chance de você comprar coisas que não programou, e até mesmo coisas que não precisa, é muito grande. Então, pegando aí esse gancho, a gente pode dizer o seguinte: você está com muita fome, com muita raiva, com muita dor, evite movimentos bruscos, evite agir sem refletir, agir de forma impulsiva. Eclesiastes 7, verso 9 diz: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Uma segunda recomendação de grande importância: tome cuidado, preste atenção, tome cuidado com a presunção das virtudes alheias. Davi idealizou um Nabal que não existia. E ele se frustrou muito com isso. Talvez você e eu já tenhamos caído neste engano de pensar o seguinte: bom, aquela pessoa eu já ajudei, então com certeza ela não vai se negar a me dar uma força agora que eu estou precisando. Não é? Não, mas eu sou uma pessoa que ajo dessa forma, então fulano de tal, cicrano, beltrano, não podia ter feito comigo isso, porque isso não é correto, isso não é justo. Percebe como nós corremos um risco quando imaginamos que a pessoa vai agir ou deva agir de acordo com a nossa própria visão, de acordo com a nossa própria expectativa. Bom, talvez para alguns surja a seguinte pergunta: e o que eu faço então? O que eu faço? Acho que a solução é não confiar mais em ninguém. Então, a partir de agora, eu vou ser a pessoa mais desconfiada que existir. É isso que eu devo fazer? Claro que não. Claro que não. Esta lição que nós aprendemos com Davi deve nos levar a buscar, e aqui nós estamos falando de decisão, uma decisão de buscar a maturidade. Gente, a maturidade é fundamental na nossa vida. Eu gosto muito de me lembrar da referência que o apóstolo Paulo faz sobre maturidade. Aliás, ele está falando de amor, e amor tem a ver com relacionamento. Lá em 1 Coríntios 13, já no finalzinho do versículo, ele diz o seguinte: quando eu era criança, quando eu era menino, eu agia como tal, mas agora eu não sou mais criança, então agora eu ajo como adulto. Ou seja,
há um processo de maturação nas suas atitudes. Eu devo buscar a maturidade. E, nesse sentido, essa maturidade deve se traduzir da seguinte forma: eu compreendo que pessoas são falíveis, e isso pode até me entristecer. Quando uma pessoa comete uma falha comigo, uma injustiça, é claro, eu não sou aqui, não é sangue de barata, como a gente costuma dizer, né? Nós não somos um robô, somos um ser humano. É claro que a gente se entristece. Claro até que a gente, às vezes, vai chorar por aquela situação tão difícil. Mas o que isso não pode me levar é a uma desestruturação. No momento em que Davi recebeu a mensagem de Nabal, a palavra dele foi: pessoal, coloquem as espadas na bainha, nós vamos lá pegar esse Nabal. Inclusive ele disse: que Deus me castigue se amanhã a essa hora eu não tiver aniquilado toda pessoa do sexo masculino lá da fazenda do Nabal. Olha só, já pensou que problemão que ele teria? A maturidade deve nos levar a agir de uma maneira diferente, especialmente tendo cuidado para não imaginar que as pessoas são de um jeito que eu gostaria que elas fossem, ou de um jeito que eu acho que deveriam ser. Terceira recomendação: aceite a mediação dos pacificadores. Essa história tem um desfecho muito diferente, porque Deus usou uma mulher de Nabal, que o texto bíblico inclusive diz que era uma mulher bela e também inteligente, e a gente pode acrescentar sábia. Quando ela viu, ou melhor, ela foi avisada por um dos seus funcionários: ô dona Abigail, veio um pessoal aí lá de Davi pedir comida para o seu Nabal, e ele tocou a turma daqui, xingou, fez um pampeiro. Ela falou: meu Deus, esse Nabal não tem jeito, né? E aí ela providenciou comida e saiu, mandou a turma na frente e disse: eu estou chegando lá. E quando chegou, se lançou ao chão, pediu perdão para Davi e disse: por favor, desconsidere a sua atitude de retaliar contra Nabal. Ele é um homem insensato, ele é um homem que só faz bobagem, ele é um homem mau. Não haja dessa forma. E é muito interessante porque, além de Abigail, que agiu muito sobriamente e de forma sábia, também há uma virtude que Davi revelou nesse momento. Diz ali o verso 35 de 1 Samuel 25 que Davi ouviu Abigail. Às vezes, até podemos ter pessoas ao nosso redor dizendo: olha, não faça dessa forma, essa não é a melhor maneira de você agir. Mas nem sempre nós queremos ouvir. Davi quis, Davi ouviu. Então, aprenda a ouvir aquela pessoa que é uma pacificadora. A Bíblia diz que felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É uma das referências ali das bem-aventuranças citadas por Jesus no Sermão da Montanha. Quarto lugar: deixe suas frustrações nas mãos do justo juiz. Deus tinha propósitos maravilhosos na vida de Davi. Um deles era levá-lo ao trono e abençoar muito Israel com o reinado de Davi, um homem que ele tinha escolhido. Mas Davi, se não tivesse ouvido Abigail, poderia ter feito uma grande bobagem na vida dele, ter entrado por um caminho muito inadequado, errático mesmo. Nós não sabemos se isso o levaria a perder o trono, mas com certeza no currículo dele já teria essa triste história de o assassinato, não apenas de Nabal, mas todo o público masculino ali que trabalhava e convivia perto de Nabal. Davi soube reconhecer o poder de Deus, verso 38 e 39, ele diz isso: graças a Deus que me impediu de fazer o que eu pensei em fazer. Davi deixou aquela situação difícil, aquele desaforo que ele ouviu, aquela injustiça que ele sofreu, aquela agressão que o entristeceu tanto, deixou tudo isso
nas mãos de Deus, nas mãos do justo juiz. Cerca de 10 dias depois desse episódio, chegou a notícia que Nabal tinha morrido. Diz a Bíblia que Deus o matou. Não significa que todo mundo que briga, que ofende, que nos entristece, vai ter o mesmo destino de Nabal. Bom, a história de Nabal é dele. Nós não sabemos por que exatamente Deus escolheu matá-lo, mas foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Deus é justo e agiu com justiça em relação às atitudes daquele homem. Bom, chegando aqui ao final da nossa reflexão, é preciso reconhecer que o jovem Davi amadureceu ao longo da sua caminhada com Deus. Isso teve reflexo também nos seus relacionamentos interpessoais. Quando nós lemos os Salmos, em muitos momentos nós vemos Davi falando das tramas contra ele, dessas questões dos relacionamentos complicados. Imagina, Davi era rei, então muita gente queria o lugar dele, muita gente queria a derrocada dele, e ele se entristecia muito com isso. No Salmo 25 ele fala da traição de muitos, de pessoas que agiam traiçoeiramente. E ali no final daquele salmo, que me chama muito a atenção e que eu quero estimular você a que leia, ele diz o seguinte, falando ao Senhor: vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Salmo 25, versos 19 até 21. Olha essa palavrinha que nós estamos em busca dela. Esperança para relacionamentos difíceis. Esperança para relacionamentos que têm nos trazido exaustão. A gente até pode dizer relacionamentos exaustos. Pode ser que esse seja o seu momento. Momento em que você está dizendo, olha, eu não aguento mais, está tudo muito difícil, eu estou convivendo aqui nesse tempo com algumas pessoas muito de perto, e isso tem se desgastado muito, e cada pessoa tem a sua história, a sua realidade é bem particular, mas pode ser que você esteja dizendo algo do tipo, eu não aguento mais. E aqui eu faço 2 recomendações nessa nossa conclusão para você. A primeira delas, ponha em Deus a sua esperança. Confie que o Senhor vai trabalhar na resolução das suas dores relacionais. Olhe para Ele e diga, Senhor, eu não quero agir por mim mesmo, não quero agir por retaliação, mas eu quero entregar nas tuas mãos. Eu creio que a solução virá do Senhor. Fale isso com um coração sincero e aberto para Ele. E 2, peça a Deus que use a sua vida como cooperadora dEle. Senhor, o que o Senhor quer fazer? E como o Senhor quer me usar? Quase sempre a gente inverte essa oração, né? Senhor, me ajuda aí que eu estou indo lá pegar aquele pessoal. Eu preciso me vingar, isso não pode ficar desse jeito. Não. É o contrário. Deus agindo, Deus indo à frente e nós trabalhando com Ele. Às vezes Deus quer de você o seu silêncio. Às vezes Deus quer de você palavras bem pensadas, palavras sábias. Às vezes Deus quer de você algumas atitudes específicas, bem específicas na sua vida. Lembre-se que Deus trabalhou primeiro com Davi e depois com Nabal. Então, abra-se para que o Senhor trabalhe primeiro na sua vida e depois na circunstância ou na situação. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe também os seus relacionamentos, trazendo sobre eles a viva e maravilhosa esperança que só o Senhor pode nos dar. Deus abençoe você. Estamos chegando ao fim deste culto, tenho certeza que você foi abençoado por essa palavra sobre os relacionamentos, aprendemos muito com a experiência de Davi e tenho certeza que falou ao seu coração. Quero convidar você
Próximo domingo, às 9 às 19 horas, teremos os nossos cultos. Serão também dia 25 ainda, somente online. Você pode participar, se reunir a essa comunidade, Igreja Batista do Cambuí, às 9 às 19, para juntos cultuarmos ao Senhor. Convido você, após a última música desse culto, a entrar na sala de bate-papo para conversarmos sobre o tema, para orarmos juntos. Já aparece na sua tela aí o código para você digitar, se você tiver acesso ao Zoom. Você tem também, pode apontar o seu celular, smartphone, e também ter todos os dados ali captados para você poder participar desse nosso encontro imediatamente após essa última música de adoração ao Senhor. Que Deus te abençoe, te dê aí uma ótima sexta-feira, um ótimo sábado, e domingo de manhã, como igreja, estaremos juntos mais uma vez para honrarmos e louvarmos ao Senhor, às 9 e às 19 horas. Boa noite e que Deus te abençoe. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha razão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chega,